Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Glória a Deus pela vida dos irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente. Mais um vídeo para o canal Trombeta de Deus. Nós vamos continuar a questão do assunto para onde vão as almas. Eu vou falar mais alguns textos aqui, só para a gente reafirmar a ideia. Eu achei necessário, eu dei uma ouvida também nos dois vídeos que eu gravei, eu acho necessário a gente continuar falando. Eu tinha já anotado o estudo maior, eu ia ver se eu colocava resumido no canal, mas eu acho que é necessário a gente ler os outros textos, o restante que está anotado aqui, para um melhor entendimento dos irmãos. E eu creio que com esses textos, os irmãos vão poder compreender melhor aí esse assunto, né, de onde vai as almas. Então nós já vimos que não tem ninguém lá no céu, a não ser Jesus Cristo como homem, certo? Que ele é o único que está à direita de Deus. Entendemos também que tanto os santos quanto os ímpios e os anjos caídos estão no Hades, só que tem uns compartimentos, né? De um lado estão os santos, do outro lado estão os ímpios, e no abismo do meio estão os anjos aguardando a condenação, certo? Então logo estão no seio de Abraão. Seio quer dizer próximo, né? Então vamos lá, para você ter uma ideia, Jesus foi para o Hades assim que ele morreu. Se você atentar para isso, você vai ver que ele foi para lá. Olha só o que ele falou em Mateus capítulo 12, versículo 38. Eu vou olhar para cá um pouquinho, porque aqui tá minhas anotações, ó, tudo direitinho. Aí eu vou olhando aqui para pegar os textos que está anotado, combinado? Olha, Mateus capítulo 12, versículo 38, olha só. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. Mas eles responderam e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ele explica, ó: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele até explica que aquela geração tinha um coração muito duro, né, para Jesus, que ele fala que os ninivitas iam julgar aquela nação, porque aqueles ninivitas da época de Jonas, eles se arrependeram. Olha só, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Viu só? Então, para você entender o que Jesus quis dizer, porque ele falou assim, ó, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, né, assim o Filho do Homem vai ficar no seio da terra. Só que quando você vai olhar lá no livro de Jonas, e nós vamos olhar agora, Jonas fala que ele estava no profundo do Sheol, no mundo dos mortos, quando ele ora ao Senhor. E Jesus faz esse apontamento para lá justamente por isso, que ele também desceu lá. Olha só, Jonas capítulo 1, versículo 17, depois o 2, 1 e 2, beleza? Olha só, então Jonas 1, 17, olha só. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, em capítulo 2, do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Olha o que ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Aqui a palavra é Sheol, você pode olhar aí no aplicativo que tem. Do ventre do Sheol gritei, de dentro do mundo dos mortos, né, do ventre do mundo dos mortos eu gritei, e tu me ouviste a voz. Aí fala, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e vai explicando. Então, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia, daquele grande peixe, Jesus ficou 3 dias e 3 noites dentro do seio da terra, mas aí está apontando para o Sheol mesmo, certo? Tanto que você vai ver que aí tem um leque para outro estudo, vocês podem ir lá ver estudo sobre as festas, tem no canal, tá? Onde eu falo sobre o cumprimento das festas em Jesus. Lá eu vou explicar que a forma que a gente entende hoje a morte de Jesus, os dias, é errado. Você vai ver que a gente comemora o quê? Sexta-feira da Paixão e a Páscoa no domingo. Mas se você contar que Jesus morreu sexta-feira à tarde, você conta aí, sexta então seria um dia, sábado seria outro dia, domingo não conta o dia que ele ressuscitou de manhã, segundo a tradição. Então teria só 2 dias e praticamente 2 noites, que aí de sexta para sábado, de sábado para domingo. Cadê o terceiro dia? Certo? Além do que, se você tiver um original também aí, você vai ver que todas as traduções, quando está falando no primeiro dia da semana, no momento da ressurreição de Jesus, lá, ou coloca no primeiro dia da semana, já tem algumas traduções já trazem como domingo. Tá errado, é uma mudança drástica do texto, porque ela está falando no sábado de manhã. Você vai olhar lá no sabatom, no sábado de manhã. Então Jesus ressuscitou num sábado de manhã.
Agora, você precisa chegar na conta, e dá para chegar, e eu expliquei lá naquele vídeo, vai lá dar uma olhada, beleza? Então vamos lá, então Jesus ficou lá no ventre da terra, e nós olhamos isso. Agora olha, Mateus 16, vamos lá, a gente vai lendo os textos aqui. Mateus 16, versículo 18, diz assim, olha só. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, aqui está escrito inferno, mas é a porta do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela. O que você tem que entender? Que Jesus desceu lá e tomou a chave da morte, do Hades e tudo. E por isso que ele falou isso. Não é no sentido que muitas vezes a gente vai ver falando na igreja, hoje já não. Pode ir para cima do inimigo, vai, porque as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor. No sentido de que você vai pisar na cabeça do inimigo. Primeiro, o inimigo não é rei do inferno, é uma outra heresia pesada. A gente falou um pouquinho também no início aí desse vídeo. E desse estudo, né? E outro ponto é que o inimigo está nos ares tentando seduzir os homens para que vão para a condenação junto com ele. Então logo, ele não tem poder nenhum sobre o inferno, sobre o Hades, né? Então o Senhor é quem tem, e na hora do arrebatamento ele vai tirar os santos de lá, vai ressuscitar e vai glorificar, certo? Então, essa é a ideia aqui. Então, por isso que as portas do inferno não vão prevalecer, a porta do Hades não vai prevalecer quando o Senhor chamar, porque é Ele que comanda. E esse momento vai chegar. Muito em breve, o Senhor está voltando e vai tirar todos os santos de lá, certo? Então, vamos ler 1 Coríntios para complementar essa ideia das portas do inferno, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eu estou falando do arrebatamento, né? Vamos lá. Olha só o que está falando nesse texto. Eis que aqui vos digo um mistério. Paulo está falando nesse capítulo, discorrendo sobre o arrebatamento, certo? Aí, ó, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí no momento, num abrir e fechar de olhos, eu expliquei como que eu entendo isso aqui nos vídeos anteriores. Já tem 2 vídeos aí no canal. Por que Paulo falou isso? Não tem nenhum texto bíblico que fala mais sobre esse assunto de abrir e fechar de olhos. Então é um prato cheio para quem gosta de distorcer a palavra e tentar alinhar algumas teologias à Bíblia, né? Tipo assim, eu quero que a Bíblia fale o que eu quero, que isso é um prato cheio, mas não é. Se você olhar todo o contexto da palavra de Deus, você vai chegar ao que Paulo quis dizer. Então, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Viu só? Então qual é o processo? Jesus vai voltar, apareceu no céu e todo olho verá, tá bom? Não é secreto. Então ele apareceu, beleza, apareceu. Primeiro os mortos ressuscitam, tira lá do mundo dos mortos, ressuscita com o corpo que eles tinham antes, aí junto eles vivos e nós seremos todos transformados e subiremos a Deus, certo? Estaremos nos ares com o Senhor para preparar para a batalha e a gente batalhar com Ele. Então você vai ver que o Senhor, Ele faz essa questão de tirar a gente de lá porque Ele tem o poder, certo? De tirar a gente do mundo dos mortos. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Olha só o que Paulo falou aqui também aos Tessalônicos. Depois nós, olha só, primeiro ele ressuscita, entendeu? E aí ele fala, vamos lá, vou ler até o 16 para ficar melhor. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Viu só? Primeiro ressuscita, depois os dois juntos são arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor, para sempre com o Senhor. Entendeu? Então, o Senhor Jesus só tem essa autonomia de tirar de lá do Hades, porque Ele conquistou ela. Certo? Ele conquistou porque Ele passou durante toda a vida dele aqui sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Ele conseguiu passar por aqui como perfeita, né? com uma varonilidade perfeita, como diz o apóstolo Paulo. E Ele tem essa autonomia sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Certo? Agora, uma outra questão é o seguinte, que Jesus faz isso porque foi tragada a morte. Olha só, Oséias capítulo 13, lá no Velho Testamento, Oséias capítulo 13, versículo 14, Paulo cita esse texto também nas cartas dele, mas olha só, e eu os remireis da mão do Hades, viu só? Porque ele vai tirar a gente de lá.
e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Hades, a tua perdição? Não tem, porque o arrependimento está escondido de meus olhos. E aí vai falar outros textos aqui, mas você vai ver que Jesus vai resgatar e redimir a gente de lá. E quando o Senhor desceu lá, tem muita gente que fala que o Senhor levou as pessoas que estavam lá, que eram salvas, para o céu, certo? Vamos ler um texto aqui, Lucas capítulo 23, para a gente entender essa ideia e ver se é isso mesmo ou se estão entendendo errado. Lucas 23, 42 e 43, olha só esse texto aqui. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Algumas palavras estão falando entrares no teu reino, mas aqui, se você puxar, é na ideia de vier, certo? Aí, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso, certo? Então, olha só, em verdade te digo hoje. Poderia ser assim, não poderia? Porque, olha só, o termo correto aqui é em verdade te digo hoje, porque teria uma vírgula aqui, no texto não tem, você vai ver que não tem, mas você vai ver outros exemplos na Bíblia que fala assim, eu vou te citar eles e aí você vai ler depois, porque são muitos, mas em Jeremias 42, 21, Deuteronômio 6, 6, Deuteronômio 11, 8, Deuteronômio 30, 18, Deuteronômio 4, 40, Atos 20, 26, eles escrevem nesse sentido, é tipo assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A forma mais certa, isso o professor de hebraico vai te ensinar aí, de grego, né, no caso que é grego, de grego, vai te ensinar isso. Eu dei uma pesquisada aqui, é isso mesmo. Então teria que ter uma vírgula aqui, mas não tem no português. E aí abre a porta porque a pessoa vai falar assim, em verdade te digo que, aí põe a vírgula aqui, hoje estarás comigo no paraíso, certo? Mas o Senhor, de fato esteve com ele lá no mesmo dia. Só que aqui ele não quis dizer que o rapaz estaria com ele nos céus, como se quer dizer, como se o paraíso estivesse nos céus. Não é isso. Porque você vai ver em outros textos, que nós vamos ler aqui agora, que Paulo falou que o paraíso é no terceiro céu, certo? Que aí as pessoas também usam esse texto para colocar junto com esse e afirmar que está lá no céu. Vamos olhar, 2 Coríntios 12, 1 ao 3, olha só. Aí olha só, presta atenção nesse texto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar, certo? Agora, olha só aqui, as palavras revelações que ele fala aqui é como se Paulo tivesse tido um apocalipse, né? Que apocalipse quer dizer revelação. Então ele teve revelações, ele não contou, porque ele falou que Deus não deixou ele contar, mas João contou. Só que as revelações de Paulo, eu creio que foram diferentes das de João. Paulo viu coisas da eternidade, eu vejo na eternidade futura mesmo, depois do 8º dia. E João viu as coisas que ia acontecer de antes da volta do Senhor, desde ali da última semana de Daniel, né, dos 7 anos da grande tribulação. Ele viu até um pouquinho antes, ali no final do tempo, no princípio das dores, e depois grande tribulação, milênio, e até o início do 8º dia. Essas são as visões de João, certo? De tudo que acontece nesse período. E Paulo viu outras coisas maravilhosas que ele não contou, certo? Mas você vai ver que o paraíso está ligado ao reino, certo? E a árvore da vida. Então vamos lá, Apocalipse 2:7. Eu estou juntando o contexto para depois a gente chegar no fim. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2, versículo 7. Porque olha só, o paraíso remete ao que? Você ao Éden, certo? Quando você vai falar do paraíso, você lembra da árvore da vida, você lembra daquele lugar bonito onde Adão viveu, que descreve lá em Gênesis. Então, vamos ver a ideia que está aqui em Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você vai ver que a árvore da vida aparece no Éden, certo? Eu anotei aqui,
e também no reino de Deus, que ele prometeu isso aqui. Só que você vai ver que já Joel capítulo 1 e 2 vai falar desse Éden restaurado, aonde, o que ele fala? Que tudo foi destruído, você vai ler lá depois, Joel 1 e 2, que o capítulo é grande, então não vou ler. Ele fala da questão de que a terra foi destruída, as coisas, as árvores estão secas, foram destruindo tudo, né? Fala até das virgens, apontando para aquilo que Jesus falou que as virgens dormiriam, fala que acabou o azeite, acabou o mosto, foi tudo destruído. Mas o Senhor, você vai vendo que no capítulo 2 vai prometendo restaurar as coisas. E é isso que ele vai fazer, ele vai restaurar todas as coisas no milênio. As coisas voltarão a ser como era antes, as pessoas vão viver muito tempo, a terra vai se alegrar, porque Paulo diz que a terra geme, toda a criação geme, aguardando a redenção dos servos do Senhor, para que ela também vai ser redimida. Então você vai ver que há essa ligação, e no reino do Senhor vai ter a árvore da vida, e é o que falou aqui, por isso que ele prometeu em Apocalipse capítulo 2, certo? Então você vai ver que nesse texto de Apocalipse tem uma promessa, certo? De Deus, tem uma promessa de Deus de dar, para quem se preserva até o fim vai receber a árvore da vida. Olha só, Mateus capítulo 10, 22, olha só o que fala aqui, 10, 22, olha só o que fala nesse texto. E os odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa promessa de Deus é para aqueles que vai perseverar até o fim. Você vai ver que Deus quer que nós tenhamos uma caminhada cristã chamada de processo de santificação, onde nós vamos ficando cada dia mais longe do pecado e mais próximo de Deus. E essa relação acontece agora, onde nós estamos buscando ao Senhor verdadeiramente e procurando viver em santidade, e o Senhor vai nos devolver um reino junto com Ele. Ele vai nos fazer entrar no reino com Ele. Seremos reis e sacerdotes junto com o Senhor, certo? Então você vai ver que Apocalipse 2, 7, o vencedor come da árvore da vida. Por quê? Ó, Apocalipse 22, 2. Vamos lá. Apocalipse 22, 2. Tá aqui, ó. Ó, e no meio da sua praça, de um a outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as flores da árvore são para a saúde das nações. Certo? Você vai ver que você tem duas separações do reino de Deus, né? Então, e aí você vai entender quando você vai estudar a palavra de Deus, que o reino de Deus é por hierarquia, por isso que ele retribui cada um conforme as suas obras, e conforme você trabalha e disponibiliza mais tempo para o Senhor e se desprende das coisas do mundo, mais galardão você tem com Ele, você ajunta tesouro no reino dos céus. E aí você vai ver que tem os reis e sacerdotes, que aqueles vão ressuscitar na primeira ressurreição, que somos nós, se formos fiéis ao Senhor e formos achados dignos disso. Vamos reinar durante 1000 anos com o Senhor, regeremos as nações com varas de ferro junto com o Senhor, possuiremos a terra, assim como Ele prometeu lá em Mateus capítulo 5, que aquele que for manso vai herdar a terra. E o Senhor vai fazer tudo isso. E no final, só que antes de chegar no final, né, antes disso, vai ter pessoas para reinar. Porque se nós seremos reis e sacerdotes, tem as nações que restam. Zacarias 14 fala disso. Então, e outros profetas também. Então você vai ver lá que vai ter pessoas que vão passar do reino do anticristo para o reino de Deus. Serão aqueles que não aceitaram a marca da besta, que não compactuaram com o mundo, mas que lá no finalzinho eles se voltaram para o Senhor e eles vão passar para o reino de Cristo e vão ser reinados. E essas pessoas vão aprender a lei de Deus, elas vão viver mais tempo, os filhos delas vão viver muito mais tempo ainda, e assim por diante, e o Senhor vai restaurar todas as coisas no milênio. E lá no final, essas nações também serão transformadas para entrar na eternidade, depois do julgamento do trono branco, e elas vão comer da árvore da vida, porque eles venceram e perseveraram, chegou ali no final, voltaram para o Senhor. Nós também teremos nosso corpo transformado, porque a árvore da vida está ligada com a transformação do corpo, aquele que vai viver eternamente. Lembra que o Senhor falou assim lá no Éden, ó, eu vou tirar a árvore da vida daqui, vou tirar eles do Éden, vou tirar eles, não tirar, né, tirar Adão e Eva do Éden, para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Viu só? O Senhor tirou eles de lá por esse motivo, para que eles não vivessem eternamente, porque a promessa era que se ele comesse da árvore da vida, no mesmo dia que ele comesse, ele morreria. Certo? Então, deu para você entender que dessa forma, nós estamos concluindo aqui que, apesar de Paulo falar que o paraíso de Deus está no céu, mas é porque, olha só, você vai ver que a Nova Jerusalém está lá, e ela vai descer no final dos tempos. Apocalipse 22 fala da descida da Nova Jerusalém, e ela também é como se fosse o paraíso de Deus.
Mas lá no Hades, Abraão, Isaac, Jacó e todo mundo que morre, a serva do Senhor, estão lá, estão em descanso, em alegria, não estão sofrendo. Estão no seio de Abraão junto com ele. Entende? Então você vai ver que o paraíso, ele não está ligado com o céu diretamente. Porque a Bíblia fala que o paraíso está ligado com o reino também, que o reino de Deus vai ser um paraíso, vai ser um lugar onde as coisas vão funcionar muito bem. O leão não vai ser mais bravo, os animais vão voltar a ser mais tranquilos, né? Não vai atacar. Está falando lá Isaías, você nunca leu Isaías 64, 65, 66? Lá está falando sobre o milênio. As pessoas vão viver mais tempo na terra. Então você tem que ter o contexto para você entender. Agora vamos continuar nessa ideia do Hades, certo?